Salve, torcedor vascaíno. Bom dia, mais um Faísca tá on na área. E olha, vou falar aqui pra você, um sábado que o Vasco não joga esse final de semana, eu gostaria muito aqui hoje de debater sobre contratações, fazer um esboço do time do Vasco, pegar minha prancheta, aquela resenha toda sobre bola rolando. Só que as notícias e as pautas negativas do Vasco não param. O Vasco é uma fábrica de notícias negativas. E hoje eu quero trazer para uma reflexão aqui. E depois da guitarrinha, eu vou tentar desenvolver algo sobre a frase que eu mais ouço nos últimos dias em relação ao Vasco. E olha que eu já estou usando ela também. Perdi os argumentos. Viramos SAF. Para isso, toca a guitarrinha. E aí, torcedor vascaíno? Olha só, sempre que eu tenho nosso encontro aqui todos aos sábados, às vezes até a domingo, eu fico durante a semana pensando de que maneira eu vou poder trazer um conteúdo bacana aqui para você. E olha que, por exemplo, nessa última semana, a gente teve aí a apresentação do Medel, volante da seleção chilena, que se apresentou muito firme na sua coletiva, já deixando claro o que ele veio fazer na equipe do Vasco. A outra notícia que a gente teve durante a semana foi a contratação do técnico argentino Ramon Dias. Inclusive, na live da última terça-feira, eu tive a oportunidade de pegar aqui a minha prancheta e debater, tentar mostrar aí qual é o modelo de jogo, qual é a maneira que o Ramon Dias gosta de apresentar a sua equipe, enfim, tudo aquilo que eu gosto de fazer. Eu, particularmente, quando venho aqui conversar com você, seja nas lives, seja no Faísca tá on, ou então no Ave Mais, eu gosto de falar de bola rolando. Eu gosto de falar de tática, eu gosto de falar de jogador bom, eu gosto de falar de improviso, daquele jogador que enche os olhos. Só que, infelizmente, o Vasco não deixa. Principalmente agora, nesse intervalo de 14 dias, tem muito pouco para falar de bola rolando. Se pelo menos o Vasco tivesse anunciado aí umas 4, 5 contratações para que eu pudesse chegar aqui e debater com você, falar das características de cada um desses jogadores. Já pensou que legal seria tentar montar uma nova equipe do Vasco com essas contratações, encaixar as peças? Mas nem isso. O Vasco realmente, ultimamente, é um cemitério de informações e um cemitério de pauta positiva. A gente não consegue mais uma pauta positiva para trazer para você aí, para tentar fazer essa onda que a gente tanto deseja. Como disse o Brax, naquele pedido de desculpa no último sábado, pós-jogo contra o Cruzeiro, traçar uma linha e que o nosso futuro está intacto. Nosso futuro está intacto e está vazio, porque a gente tem muita pouca coisa para trazer para o nosso torcedor. Por isso, hoje, eu trouxe aqui para vocês esse título que é um título provocativo. O torcedor vascaíno, que era contra a SAF desde o início, a partir da hora que começaram a pipocar as primeiras impressões negativas da SAF do Vasco, o que eu mais ouvia e lia nos meus grupos sociais e nas minhas redes sociais e nos meus grupos de amigos era o seguinte: viramos SAF. Para isso, e olha que isso era algo que me incomodava. E eu sempre já na ponta da língua repetia, não, legal era antes, quando o Vasco estava devendo marmita, quando o Vasco tinha sua luz cortada, quando o Vasco não tinha água, quando o Vasco tinha as mais variadas dívidas possíveis e imagináveis. Na hora eu sempre repetia isso. Só que a maneira que vem sendo conduzida essa SAF do Vasco, hoje me deixa numa situação que eu não consigo mais argumentar sobre nada. Nada. Porque a gente pode montar aí quase que um livro de todos os aspectos da questão de viramos SAF. Para isso, primeiro a questão financeira. A notícia que essa semana o Flávio trouxe na quinta-feira, o Vasco devendo para o Tucumã a questão do Capasso, o Vasco devendo para o Nacional do Uruguai, querendo a aquisição de um outro jogador do Nacional do Uruguai, sendo que o Vasco ainda nem pagou o Pumita. São coisas inacreditáveis. Olha, quem já trabalhou em qualquer ramo do comércio sabe
que não existe nada mais vergonhoso do que você tentar negociar com uma instituição que você está devendo. O correto é você nem passar perto dessa instituição enquanto você pelo menos não chegar para fazer uma negociação, tentar algo. E é isso que o Vasco tentou fazer com o Nacional. E o mais incrível, uma equipe de Série A, uma equipe que foi vendida, o seu futebol, num total aí de dinheiro de investimento 700 milhões, com a questão da dívida 1,4 bilhão de reais. E o que acontece? A gente consegue o vexame de dever para uma equipe da Série C como é o Náutico. E o que é mais inacreditável, um jogador que não era titular do Náutico. O valor de 300 mil reais que as equipes que brigam na ponta do Campeonato Brasileiro, aquelas equipes do topo, eu acho que pouquíssimos atletas dessas equipes não ganham isso por mês. E o Vasco não tem a capacidade de acertar com o Náutico 300 mil reais. Esse é o primeiro. Viramos SAF para isso, para ficar devendo para o Náutico. Isso a associação fazia com maestria. A associação fazia como ninguém. Comprar e não pagar, então eu não precisava fazer a SAF. A outra questão são as contratações, as últimas que o Vasco fez. O Vasco conseguiu a incrível marca de buscar 3 jogadores que não eram utilizados no Santos, que até a vitória do último final de semana contra o Goiás estava ali, embolado, muito próximo da zona do rebaixamento. Então, assim, se fosse para trazer jogadores encostados nos outros clubes, a associação também fazia com maestria. Não precisava virar SAF para fazer esse tipo de coisa. Outra questão que dá para a gente levantar aqui é a questão estrutural do Vasco. Não foi falado à época que seria feito investimento pesado no CT, tanto do profissional quanto no CT da base? E o que a gente vê? O que foi feito? Colocaram ali uma pavimentação no estacionamento, uma ajeitadinha aqui, uma ajeitadinha ali, e a informação é que toda a comissão técnica do Ramon Dias ficou decepcionada com aquilo que viram no CT Moacir Barbosa. Que realmente, meus amigos, quem tem a possibilidade, quem vive no mundo do futebol, eu poderia listar aqui no Brasil pelo menos 40 CTs melhor do que o do Vasco. Eu não tenho dúvida nenhuma disso. Uma equipe que está na Série A, uma equipe que é tetracampeã brasileira, uma equipe que tem a Copa do Brasil, uma equipe que é tricampeã sul-americana. O CT que o Vasco tem hoje, que aliás, até pouco tempo atrás, não tinha absolutamente nada. Vivia pulando de galho em galho até conseguir. Só que esse CT que a gente tem hoje, a sua ideia, o seu início e essa mão, esse banho de loja que foi dado no CT aí, a associação também teria condição de fazer. Então assim, viramos SAF para isso. Então eu digo para você, compra e não paga. A associação cansou de fazer. Compra errado, pega jogadores encostados, não coloca a mão no bolso. A associação também conseguiria fazer. E a questão da parte estrutural, de dar uma boa condição de trabalho para os seus jogadores, para a comissão técnica, enfim, a associação, isso que está sendo entregue hoje, a associação também conseguiria fazer. Então assim, hoje, eu, Jean Faísca, eu não tenho mais argumento nenhum para debater com o torcedor do Vasco. Eu entro nos grupos, olho as mensagens, fico assim decepcionado, fico realmente muito triste, porque eu não imaginava que eu estaria às portas de agosto sem um time competitivo definido, sem jogadores expoentes no meu elenco, um elenco recheado de jogadores sub-23. O Vasco poderia perfeitamente disputar uma competição sub-23 com esse elenco que tem à disposição. E o pior, ninguém comunica nada, ninguém fala nada. O CEO do clube dá uma entrevista a cada 30 dias. Entrevista não, perdão. São pronunciamentos já para não complicar muito. É pedir desculpa, é dizer que estão trabalhando. Estão trabalhando errado! Será que ninguém percebe que está trabalhando errado? Que se foi feito o aporte e não conseguiu se montar um time e o segundo aporte vem depois de fechar a janela? Será que ninguém percebe que as coisas não estão caminhando? Aí eu pergunto para você. E o alto comando? O Josh, principalmente, o dono, e quem
faz aí essa questão aí desse conselho do Vasco, do board, da questão das 7 cadeiras. Onde é que estão essas pessoas, pelo amor de Deus? Onde é que elas estão, que elas não estão vendo que está errado, que a gente está afundando mais e mais, que o torcedor não aguenta mais? Qual perspectiva o torcedor do Vasco tem daqui para frente? O Brax falou que a linha foi traçada, mas qual ação concreta? O Vasco não paga ninguém, o Vasco não consegue fazer nada de diferente no mercado. O Vasco hoje tem um nome talvez mais sujo do que antes quando era associação, porque antes todo mundo sabia, o mercado já entendia a maneira que era o Vasco. Só que veio a questão da SAF, todo mundo imagina, não, fazer negócio com a SAF todo mundo quer, porque não vai ter erro. A do Vasco é recheada de furos, é recheada de erros. E o pior, ninguém comunica nada, ninguém fala nada com o torcedor. O plano de sócio-torcedor tá igual o Vasco na tabela. Tá, um plano de sócio-torcedor que o Vasco lá atrás, quando era associação, chegou a passar de 100 mil. Olha, torcedor, do jeito que caminha, vai baixar de 30 mil. Ou seja, uma queda de 70%. E ninguém acorda. Será que estão satisfeitos com isso mesmo? Olha, eu já cheguei a pensar, e se tem algo que aqui você sabe, eu sou muito franco para falar. Será que esses caras, daqui a pouco, não vão ver que não vão dar conta e não vão vender um percentual deles? Não vão sair do Vasco? Olha, em alguns momentos eu acho que seria o ideal, porque eu não estou vendo saída. Porque se com os profissionais que estão lá, eles estão contentes com esses resultados, não se tem notícia de grandes aportes para tirar a equipe dessa situação, será que não era melhor? E olha, que isso na Europa acontece, não é o Vasco, na Europa acontece muito. Equipes que são constituídas do profissionalismo que tem um dono, daqui a pouco essa equipe é repassada para um outro grupo. Eu hoje, a todo momento, fico rezando para chegar a notícia que o Vasco faz sair das mãos da 777. E não adianta vir aqui nos comentários, vocês apoiaram isso. O Vasco estava uma porcaria, tão quanto é hoje. Só que o problema não é a SAF, o problema é a maneira que estão conduzindo a SAF do Vasco. Dá para entender ou é difícil entender isso aí? Porque se não dá para entender, talvez a gente vai lá e comece a desenhar, sabe? Eu não tinha dúvida que o Vasco estava asfixiado e não tinha para onde ir. Agora, a pergunta que eu faço, desse jeito também não vai a lugar nenhum. Então, é quase que um pedido de socorro aqui. Não estão dando conta? Troquem os profissionais. Se acham que tá legal, então que a associação consiga, quem sabe, porque as pessoas que participaram desse processo precisam ser responsabilizadas. Porque a questão do contrato, que nunca foi aberto, que hoje vem à tona, que talvez precisava ter uma abertura maior para a gente poder entender, sabe? Agora, da maneira que está muito difícil. E as pessoas da associação que corram atrás agora, que tentem resolver. Tem eleição esse ano, a gente sabe aqui no canal que a gente tem uma posição tranquila quanto a isso. Eu, particularmente, todo mundo, a gente é Vasco, não quer nem saber, quer saber que a questão é que o Vasco esteja bem. Agora, quem está dirigindo, se é o Pedro, se é o Paulo, se é o João, se é o José, pouco me interessa, eu quero ver um Vasco bem. Esses que estão dirigindo hoje levaram o Vasco para o buraco. Isso é claro e nítido, que não deram conta e também não vão dar mais. Na minha opinião, esses aí podem mudar que não vão dar conta. E a gente espera que nos próximos dias apareçam aí notícias e pautas positivas. Porque o que eu gosto mesmo é falar, campo e bola. Adoro isso aqui. Muito, muito, muito. E o que menos consigo fazer é falar de campo e bola. É só dívida, viramos SAF para isso. Que SAF é essa? E eu tô ficando cansado de tudo isso. Beleza, torcedor? Quem gostou dessa resenha de hoje, deixe seu like aí, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e que no próximo sábado a gente já tenha um esboço desse time do Ramon Dias, novas notícias de contratações, véspera do jogo contra o Atlético Paranaense, para eu vir aqui fazer aquilo que eu gosto, que é falar de campo e bola, falar de jogador, falar de 3 pontos, falar de tabela. Eu não aguento mais falar das coisas fora de campo. Abraço, galera! Roberto Dinamite sozinho, atenção, vai enfiar, gol!